É, recentemente eu estava num podcast e aí me perguntaram sobre tarô, se haveriam guias espirituais ali na hora. E eu falei o seguinte: o tarô, classicamente, não é isso. Mas se você tem alguém que joga o tarô e que é médium ao mesmo tempo, não tem como. Esse tarô não vai ser só anímico, ele vai ter presenças espirituais que podem intuir você de alguma coisa. Às vezes a pessoa que está fazendo a consulta com você tem um espírito obsessor do lado que você não está vendo, o guia está vendo. Enquanto você cuida da pessoa, o guia pode cuidar. Às vezes aquela entidade que está com a pessoa vem em cima de você, Sim. porque você está tentando ajudar. E quando eu comentei isso, deu assim uma repercussão no chat na hora das perguntas, porque as pessoas, muitas, não tinham conectado as duas áreas. E deixava a mediunidade estanque de um lado e o tarô estanque. Eu estou colocando uma situação em que as duas coisas convergem, como no teu caso. E como não é tanta gente que fala dessa convergência, inclusive porque muitos que são médios e são tarólogos não falam na consulta que é médium, porque o cliente é cristão e não vai aceitar o lado mediúnico. Aceita o tarô e não aceita o lado mediúnico. Então, fala um pouquinho para nós, Igor, de você estar ali jogando tarô. Que tipo de influência tem em volta? É um acoplamento áureo, que é uma coisa intuitiva, é ostensiva? Conta um pouquinho desse lado do tarô com a mediunidade no teu trabalho. É legal falar sobre isso, porque isso para mim também, eu fui desenvolvendo isso ao longo do meu trabalho, né? Essa questão realmente tem. A mediunidade, se você é médium o tempo todo. Você não é médio só quando você está fazendo um trabalho, você é médio quando você está na rua, no supermercado, então a qualquer momento isso pode, de certa forma, começar a te influenciar. Lógico que tem todo o trabalho do médio, dele fazer o trabalho, dele condicionar, não, só vou abrir minha mediunidade para trabalhar nesses determinados momentos. Aí vem a questão do controle do médio em si. Mas essa questão do tarô, realmente acontece muito isso. E realmente, eu não falo para as pessoas que, né, eu sou médio e aí eu vou jogar tarô para você, seu guia vai ser. Não, não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente faz o tarô, o jogo normal, mas por eu ter essa capacidade, né, mediúnica, normalmente às vezes acontece sim, né, de você sentir isso que você falou da presença da outra pessoa estar comigo, acontece muito, muito principalmente dias antes da consulta. Isso dias antes. O assediador da Já pessoa já vem em cima de já vem você em cima dias de mim, ele antes. já fica ali, eu falei, ih, tem boi na linha, cara, tem boi na linha, eu já sei até por quê, porque eu tenho uma consulta tal dia e realmente acontece dessa forma, porque a pessoa que tá ali fazendo um trabalho com tarô, Wagner, ela tá despejando toda a carga de sentimento, dificuldade dela que ela tem ali, querendo que você resolva e traga uma luz para ela. Então, além da troca diária que já tem normal com a própria pessoa, vem todo o corpo extrafísico da pessoa também, até para atrapalhar, para não deixar que aconteça aquilo ali. Mas de fato, sim, eu já percebi muito isso. E principalmente, eu trabalho com três tipos de cartas. Né? Eu trabalho com tarô clássico, eu trabalho com baralho cigano e trabalho também com baralho do seu Zé. Né? E é engraçado que quando eu estou trabalhando com o baralho do seu Zé, é que eu percebo mais essa influência mediúnica, né? Na verdade, são mentores que se apresentam como trabalhadores dessa falange do seu Sim. Zé, né? E que ele passa muita informação para a pessoa, né? E eu percebo que há sim um acoplamento ali, né? Uma incorporação, né? Uma psicofonia consciente, que é importante falar, porque não é inconsciente. Tudo que está me chegando, eu estou passando pelo meu crivo primeiro, passo pelo meu crivo para eu poder direcionar para a pessoa. Isso é muito comum acontecer, mas não faz parte da divulgação do meu trabalho. O trabalho não é um trabalho mediúnico. Claro. É um trabalho terapêutico, mas que tem sim essas influências. E não só nessa questão do tarô, Wagner. Eu acho que todas as terapias, né, alternativas, e não só terapias alternativas, toda a linha médica, todo trabalho de auxílio a outra pessoa, tem esse corpo espiritual que auxilia. Né? Só que muitas pessoas não têm essa capacidade aberta e não percebem isso. Né? Se você me permite, eu posso contar um relato. Vamos Que lá. eu participei aqui uma vez de uma terapia que na verdade, eu fui acompanhar, né? Que é a constelação familiar. Tá. Né? A constelação familiar, e que você utilizava pessoas para representar Sim. ali a encenação da pessoa. E eu fui para participar, para entender aquele ambiente energético, de como funcionava aquilo, porque aquilo me chamava muita atenção. Poxa, como que funciona aquilo ali? E aí, para minha surpresa, no dia que eu fui, tava tendo a encenação de uma pessoa que estava passando pelo processo terapêutico, que a gente que está participando como convidado, a gente não sabe da história da pessoa.
E aí tá rolando a encenação, e quando eu percebo, eu entrei numa conexão profunda, que eu queria realmente explorar o ambiente, e eu sinto uma presença do meu lado esquerdo, né? Aí ele se apresenta, ele começou a se plasmar para mim na minha tela mental, era um homem, né? Era o pai da menina que estava fazendo o trabalho terapêutico ali. E o tema da menina era justamente a perda do pai, que ela não conseguia processar, por não sei por qual motivo, mas que ela estava presa ainda na questão da morte do pai, e o pai em si já estava bem, né? E estava transmitindo essa mensagem de que ele estava bem, que ela não precisava mais ficar presa naquele condicionamento. Aí, o que eu pensei? Falei, caramba, cara, a menina que é a terapeuta, ela não está tendo esse conhecimento do que está acontecendo aqui. Agora imagina se ela tivesse a capacidade dela aberta, mediúnica, para perceber isso e juntar essa informação no trabalho terapêutico dela. Sim. Né? O quanto de resultado ela poderia acrescentar no trabalho. Então, é nesse sentido que eu uso que eu trabalho a minha mediunidade, de acrescentar no que eu faço no dia a dia. Sem virar fanatismo, sem querer status, mas que assim, que a gente possa utilizar isso como uma ferramenta. Eu falo, a mediunidade é uma ferramenta evolutiva. Uma ferramenta de educação. Então, se você souber utilizar isso no seu dia a dia, cara, a gente tem como crescer muito. Primeiro como pessoa, que eu acho que é o primeiro papel da mediunidade, é isso, é você crescer e desenvolver como pessoa. Esse é o maior fenômeno mediúnico que o médium pode ter, é o seu desenvolvimento. Despertar da consciência. É isso, cara. Se você vai ver, se você vai falar, cara, isso aí é o de menos. Isso é só mais um braço da que a mediunidade Exatamente. te favorece. Agora, você cresceu, pô, tá ótimo, cara. Não preciso ter fenômeno todo dia, tô melhorando a cada dia, foi através da mediunidade, que legal. Tô vencendo o condicionamento da morte, entendendo como é que é esse processo. Cara, já valeu. Já valeu. Só que as pessoas não estão satisfeitas só com isso. Exatamente. Elas querem os fenômenos, querem buscar aquela coisa fantasiosa. E aí, pra gente encerrar a questão da terapia, eu acho que todo mundo, todo terapeuta que trabalha nessa área energética, quando a gente fala de energia, a gente já está trabalhando com o lado sutil, com o lado extrafísico. Eu acho que minimamente ele precisa ter esse conhecimento de mediunidade, pelo menos de bioenergia, para entender como que funciona a energia no trabalho, porque isso pode acrescentar e melhorar muito o desenvolvimento na atuação da pessoa profissionalmente.